Sejam muito bem-vindos, este é o Oeste Sem Filtro, que está no ar pelas plataformas YouTube, Rumble, pelo Instagram da Revista Oeste e também pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Vamos comentar os principais fatos desta sexta-feira, dia 16 de junho. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Cristina Grêmio, de Curitiba, e Alexandre Garcia, de Brasília. Confira os destaques de hoje. Lula gasta mais de R$300 mil com o encontro do Conselhão. Moraes manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro e Daniel Silveira no caso Marcos Duval. MST recebe o 4º cargo estratégico no governo petista. Esses e outros assuntos agora em Oeste Sem Filtro. E a capa da edição 169 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro e Ruth Moraes. Com o título O Lado Oculto do 8 de janeiro, o texto mostra que as recentes blindagens a personagens centrais do 8 de janeiro dão sinais de que o governo esconde algo sobre os ataques em Brasília. Acompanhe um trecho na voz de Daniel Vidal. Nesta semana, a inepta articulação política do governo Lula no Congresso Nacional trabalhou como nunca para impedir a aprovação de um requerimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. A pilha com centenas de pedidos de informações, quebras de sigilo e convocações de autoridades foi dividida em 3 grandes blocos na sessão de terça-feira, dia 13. 2 foram aprovados. O terceiro foi abortado na última hora sob intenso protesto da oposição. Quais informações podem sair desse lote de pedidos é um mistério. Mas já se sabe que há algo ali que o governo quer manter em segredo. O fato é que não é necessária nenhuma análise refinada para entender o que o governo está fazendo. Ganhando tempo, como fez desde o começo. A própria instalação da comissão levou 3 meses. A estratégia é simples. Aguardar até que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, avance com os inquéritos sobre o 8 de janeiro. Até os parlamentares têm dúvida se são 4 ou 6 frentes de investigações abertas. Alexandre de Moraes disse que vai finalizar a papelada em 45 dias. E a reportagem também reúne um quadro com os pedidos que foram rejeitados pela CPMI do 8 de janeiro. A gente vai exibir aqui na tela alguns pedidos que foram, então, rejeitados, como, por exemplo, os detalhes do plano de segurança de viagem de Lula a Araraquara, o plano escudo elaborado pelo GSI para a defesa dos palácios presidenciais de 1º a 9 de janeiro, as cópias das imagens de segurança do Palácio da Justiça, as informações da FAB sobre a viagem do presidente Lula a Araraquara e a convocação de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor da ABIN, como testemunha para ser ouvido aí na CPMI do 8 de janeiro. Bom, e para você conferir esse texto de Silvio Navarro e Ruth Moraes, é preciso ser assinante da Revista Oeste. Ao assinar a nossa revista digital, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do site com conteúdo 24 horas. Nesta semana, temos artigos de J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Flávio Gordon, Evaristo de Miranda, Carlo Caut e muitos outros. Para assinar, você que está acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro, é só entrar no site revistaoeste.com/cine ou usar o QR Code que está aparecendo aqui do lado, apontar o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code, seguir o passo a passo para também se tornar um assinante. Lembrando que aqui na Revista Oeste nós não aceitamos um tostão de dinheiro público, por isso é muito importante a sua assinatura para que a gente continue a desenvolver aqui o nosso jornalismo independente. Agora, 17h50, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as buscas e apreensões da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval não se tratam de operação política. A declaração aconteceu hoje durante evento de segurança pública em Palmas, no Tocantins. Há processos criminais e isso é normal na democracia, ou seja, nós temos um poder judiciário independente, nós temos uma Polícia Federal que cumpre as ordens judiciais e realiza as investigações que a lei manda, independentemente de quem seja a pessoa investigada. Então, eu não tenho, como integrante do governo, de responder sobre questões políticas, porque polícia é um âmbito, política é outro âmbito.
A nossa posição política, a posição do presidente Lula, é de proteger a democracia e a Constituição. Os problemas de polícia, esse senhor e outras pessoas que sejam investigadas, que respondam perante a polícia e perante a justiça. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Cris Grêmio, que vai ficar conosco aí durante as férias da Ana Paula Henkel. Seja bem-vinda, Cris, aqui conosco. Conforme a gente noticiou aqui no Oeste durante a semana, a operação da Polícia Federal no Senado preocupou os parlamentares. E segundo a operação da nossa repórter em Brasília, da Ruth Moraes, alguns senadores disseram que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou a linha do Senado, Cris. E vale lembrar que ontem a gente comentou aqui no programa que Rodrigo Pacheco recebeu um telefonema do ministro Alexandre de Moraes avisando da operação da Polícia Federal no gabinete do senador Marcos Duval. E Rodrigo Pacheco, então, atendeu, liberou essa operação da Polícia Federal dentro do Senado, que tem preocupado aí os parlamentares. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, boa noite, Augusto, Alexandre, um prazer estar aqui com você, dividindo tela, bancada do Oeste Sem Filtro. Boa noite para a nossa audiência. Dá até arrepios, né, Paula? Porque a gente já começa a lembrar de tudo o que aconteceu com o então deputado Daniel Silveira, que, no caso do Daniel Silveira, se excedeu nas palavras e, portanto, ele poderia ser processado por quem se sentiu ofendido, no caso eram ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, por calúnia, injúria, difamação, e isso não ocorreu. Inventaram outros crimes, prenderam o deputado, a revelia da Constituição, todo aquele processo, a gente não precisa relembrar aqui, a gente fala bastante desse caso, até que culminou com um julgamento aceleradíssimo no STF, né? Tem outras nações aí que passam anos, acabam prescrevendo lá nas gavetas dos ministros, mas o do Daniel Silveira foi bem acelerado. Ele foi condenado a quase 9 anos de prisão, recebeu a graça presidencial, foi preso mesmo assim, aplicaram multas sobre ele, deixaram na gaveta meses a fio, como se precisasse julgar a graça presidencial, e no fim julgaram que não podia ter concedido, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Então a gente lembra de tudo isso quando vê de novo o judiciário avançar sobre a imunidade de mais um parlamentar, agora do Senado. E é muito triste ver o presidente do Senado, que preside o Congresso Nacional, servindo como ponte para que o judiciário avance sobre o legislativo. Não é possível que a gente vá esticar ainda mais essa situação no Brasil. A gente está vendo isso já há anos, não é de agora, o judiciário legislando, o judiciário atuando como polícia, como delegado, abrindo inquérito, o judiciário que eu digo a Corte Suprema, né? Abrindo inquérito de ofício, aí vem os maiores juristas do país, dizem que está errado, a PGR pede para arquivar, não respeitam mais o processo acusatório, o Augusto tem falado bastante disso aqui também. Então, assim, é uma balbúrdia, para usar uma palavra que ficou famosa depois de pronunciada pelo, na época, ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, que foi um motivo de muita celeuma. Mas é uma balbúrdia o que aconteceu com o judiciário, com o legislativo e agora com a conivência desse executivo aí, representado por Flávio Dino, dando esse tipo de entrevista. Quem ele pensa que engana quando ele diz que não tem política na Polícia Federal especificamente, e no judiciário? Quem ele pensa que engana? Porque ele não engana. A gente está acompanhando tudo que está acontecendo e desde que esse governo assumiu, com essa gestão aí da área de segurança pública e justiça, tudo que a gente vê é uma Polícia Federal cooptada, uma parcela, obviamente que não são todos, né? Tem policiais federais ainda atuando dentro da lei e eles sabem que eles não precisam respeitar ordens judiciais quando elas não são legais, mas essa parcela da Polícia Federal que eu chamo de cooptada está, sim, executando ordens ilegais. Não digo que é o caso do que aconteceu com o Marcos Duval, porque isso está sob extremo sigilo. Hoje eu estava num outro programa na Gazeta do Povo com o agora ex-deputado Deltan Dallagnol, mais um perseguido, né, mais um parlamentar perseguido, e ele não queria comentar o assunto porque não tinha tido acesso. Ele é uma pessoa com muitos contatos no judiciário. Não tinha tido acesso, e todos os advogados com quem eu conversei, ninguém conseguiu acesso à decisão de Alexandre de Moraes de fazerem busca e apreensão no gabinete e nos outros
ambientes frequentados pelo senador Marcos Duval. Então é tudo muito estranho. E só para finalizar, lembrando, nessa semana, terça-feira de manhã, no finalzinho dessa reunião fatídica da CPMI do 8 de janeiro, em que os governistas tratoraram os deputados e senadores da oposição, mas tratoraram num sentido desrespeitoso. Eles tinham feito um acordo, descumpriram um acordo bem na hora de votar e não votaram os requerimentos pedidos pela oposição. Logo depois, eles se retiraram da sala e o senador Marcos Duval exibiu um vídeo em que ele mostrava, aquele vídeo que aqui já mostramos no Oeste Sem Filtro, o ministro Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, à tarde, sentado na sua poltrona, no seu gabinete, dando uma entrevista, sabe-se lá para quem, mas provavelmente algum repórter da TV Brasil, e desprezando a manifestação que acontecia lá atrás, minimizando, é uma manifestação pequena e tal. E depois de tudo ocorrido, Marcos Duval também relembra, ele tuitou, estou vendo tudo aqui da janela do meu gabinete. Então, se ele estava tão próximo e nada fez, é mais um que precisaria ser ouvido e, né, foi blindado pela CPMI. Então, tudo muito estranho, para usar um eufemismo, né, porque o negócio é muito pior. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Alexandre Garcia. Seja muito bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro nesta sexta-feira. O ministro da Justiça, Flávio Dino, nega, então, a ação política contra Marcos Duval. Lembrando que ontem a Polícia Federal realizou busca e apreensão em 13 endereços do senador, um no gabinete em Brasília e 2 em Espírito Santo, residência do senador Marcos Duval. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Olha, é um prazer muito grande estar com vocês aí, discutindo assuntos fundamentais do presente e do futuro desse país. Bom, em primeiro lugar, me referindo à entrevista do ministro da Justiça, impossível essa ação não ser política, uma vez que o alvo é um político. Não faz sentido, quebra a lógica. O alvo é um senador, portanto, a ação é política. E também não faz sentido o ministro dizer que é em defesa da Constituição e da democracia. Ora, em defesa da Constituição e da democracia, cumpre-se a Constituição. E no artigo 53 da Constituição está escrito aqui: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu fico pensando, será que aconteceria isso, essa busca no gabinete do senador, que escandalizou alguns senadores, se fosse presidente do Senado Antônio Carlos Magalhães? Será? Apenas para apontar, eu sei que o atual presidente recebeu uma ligação do ministro Alexandre de Moraes, sim, e daí? Não? Então, é a continuação do que a gente já viu. Com Daniel Silveira, esse julgamento rapidíssimo de Deltan Dallagnol, né? É a continuação do que a gente já viu. E a Cristina mencionou o tratoraço na CPI 20-11. Né? A oposição não pode convocar ninguém, né? O governo convoca quem ele quiser, do seu interesse. Então, tira o equilíbrio. É uma CPI, essa CPI mista, que a gente já sabe o resultado. A própria relatora já expressou qual é o resultado. Ela já tem o resultado pronto. A CPI só vai servir de cenário para comprovar a tese do governo, né? Por isso eu chamo a atenção da CPI local, do Legislativo do Distrito Federal, que vai ouvir na semana que vem o general G. Dias, que deveria depor na semana passada e pediu mais tempo para se preparar. E, no entanto, a oposição não conseguiu, no Congresso Nacional, na CPI mista, convocar o general G. Dias. Mas lá, na CPI local, do Legislativo local, ele vai ter que depor, como já depôs o general Augusto Helena, seu antecessor, o comandante militar do Planalto, o comandante do policiamento local da Polícia Militar, né? Tem uma CPI, sim, que está andando e que está ouvindo as pessoas, e que é presidida pelo Chico Vigilante, que é do PT, né? E está andando. Então, recomendo que a gente ponha mais os olhos nessa CPI do Legislativo do Distrito Federal, já que a outra já terminou, já está com as conclusões prontas, apenas quer
um enfeite para terminar. Aliás, eu vi aí o presidente da CPMI, o deputado Maia, falando no dia 13, na véspera, ele foi assaltado, véspera dia 12, segunda-feira. Ele foi assaltado no calçadão de Ipanema. Ele é deputado da Bahia. Arrancaram uma correntinha de ouro dele. Aí eu pergunto para todo mundo que está nos ouvindo, o que você estava fazendo na segunda-feira, naquela hora em que o deputado presidente da CPMI estava caminhando no calçadão? Certamente você estava trabalhando para pagar impostos, dos quais uma boa parte vai para sustentar a CPMI, o salário dos deputados, né, o Estado brasileiro, inchado, gordo. Né? Essa é uma diferença que é um privilégio que desvaloriza. Não adianta a Câmara dos Deputados fazer o que fez essa semana. 252 deputados votaram para proibir os bancos de não dar crédito para deputado, vereador, ministro. Né? É uma coisa incrível. Né? Por quê? Eles sabem que não estão agindo de acordo com a vontade dos eleitores. Isso é um pecado mortal para a democracia. Isso sim põe em risco a democracia. O sujeito recebeu o voto de um eleitor de determinada tendência e depois, por razões fisiológicas ou interesses pessoais, muda de rumo. É isso. Augusto Nunes, muito boa noite. Antes de ouvir o seu comentário, a Cris lembrou do vídeo do ministro Flávio Dino, que a gente vai resgatar aqui, ele afirmando, dizendo que viu as invasões pela janela. Chego aqui, nesta janela, e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio. Ele disse: presidente, podemos fazer isto ou aquilo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Cris, querida. E boa noite, um grande abraço ao meu amigo Alexandre Garcia. É uma honra ter aqui do programa o Alexandre, tá, que, aliás, fez um pronunciamento, foi tranquilo, claríssimo, na Assembleia de Brasília, no Legislativo de Brasília, é Câmara Distrital, né, Alexandre? Ele analisa o Brasil e, nessa análise, ele constrói um monumento à liberdade de expressão e à democracia. Não percam, vejam, isso, procurem pelo... Depois a gente dá o serviço mais claro, mas procurem por esse vídeo que os democratas brasileiros merecem ler. Os outros também deveriam para aprender. Mas aí eu não tenho muita confiança. Nós temos o vídeo aqui, Augusto. Temos o vídeo? Tem um trechinho que vale a pena exibir. Vamos lá. Vamos mostrar. Eu acho que hoje o que está em perigo é a Constituição, que é a lei maior que nos dá garantia a todos. Não é só a um lado da sociedade, a todos os lados da sociedade. Porque o totalitário vai calar todas as bocas. Né? Então, é esse o perigo que a gente corre. Eu nunca vi isso. Eu estou no jornalismo, Jornal do Brasil, entrei em 1971. Eu nunca senti isso. Eu estou sentindo hoje que tem uma pessoa que pode decidir se o que eu digo não é aceito. É de arrepiar, né? É isso. Isso é um dos grandes momentos aí da fala do Alexandre na Assembleia Distrital. Não percam. Então, novamente, muito obrigado, Alexandre. Um prazer. É uma honra estar na sua companhia. O Alexandre diz tudo aí, né? Quer garantir o regime democrático? Pois sigamos o que diz a Constituição. Ponto. Muito simples. Chega de medidas autoritárias. Está aí o Flávio Dino, por exemplo, mente descaradamente, segundo Alexandre de Moraes,
Isso aí configura, permite um flagrante perpétuo, né? Uma fake news que permanece em exibição na internet. Então ele usou o flagrante perpétuo no caso do Daniel Silveira. Pode usar com o Flávio Dino. O Flávio Dino está contando aí que conversou com o presidente da República, mas a CPMI não tem o direito de examinar esse material, não querem que saiba o que se conversou. Uma viagem presidencial não é tão complicada assim. Quando você vai para lugares que requerem mais cuidados, você manda o batalhão precursor, vê os locais que serão percorridos pelo presidente da República, monta a logística ali, ponto final, muito simples. Não, é segredo. A viagem a Araraquara. Talvez porque erraram de cidade, né? A tragédia que eles tinham visitado, o desastre natural lá, provocado por chuvas, que eles queriam visitar, fica em São Carlos. É perto de Araraquara, mas não é em Araraquara. Então, isso, talvez queiram esconder isso ou outras coisas. Por que tanta preocupação com depoimentos? Como disse o Alexandre, essa CPMI praticamente acabou. Acabou. Ela é uma prova robusta, como eles gostam de dizer, que o governo prefere não apurar o que houve de verdade em 8 de janeiro. Não convém. Quem não quer apurar é culpado de alguma coisa. De alguma coisa. Tá? Se há algum caso grave que me envolva e eu sei que sou inocente, eu quero apurar. Se eu sou culpado, né, talvez eu prefira não ver nada daquilo exibido. O comportamento do governo é uma prova de crime. Claro que é. É o seguinte, ele fica dizendo, o ministro Flávio Dino, que isso aqui é assim uma democracia. Um militante do Partido Comunista do Brasil, que saiu recentemente por oportunismo eleitoral, mas continua comunista, não quer saber de democracia. Imagina, o que ele entende de democracia se ele passou a vida sonhando com a ditadura do proletariado? Ele não desapareceu a paixão que ele sempre sentiu pela China, pela velha União Soviética, sente por Cuba, e em nenhum desses lugares existe sequer oposição. Diz que a Polícia Federal está agindo democraticamente. Olha, eu me lembro, eu próprio fiquei emocionado ali ao ver a recepção popular à passagem da Polícia Federal nos desfiles de 7 de setembro. Pela primeira vez, a Polícia Federal, que se limitou os seus integrantes se limitaram a desfilar a bordo de viaturas comuns. E foram aclamados pelo povo porque a Lava Jato, na época, estava prendendo quem merecia ser preso. Eu quero saber o que acontece hoje, o que aconteceria se a Polícia Federal desfilasse. Continua popular, mas eu queria que os ministros do Supremo também participassem de um desfile cívico como esse para ver o que pensa deles. Não há pesquisa melhor de popularidade do que o contato com o povo, sobretudo o contato inesperado com o povo. Nada programado, não com plateias domesticadas, como costuma acontecer nas aparições do Lula. O Alexandre também disse tudo. Como dizer que não é político? Uma ação que alveja um político. É preciso ser muito cretino para escapar dessas obviedades aí que são escancaradas por palavras. Palavras. Se há uma busca e apreensão no gabinete de um senador, claro que é um ato político. Movido por interesse, que acontece com base em interesses políticos e para esconder crimes políticos, provavelmente. Eu acho que a gente deve prestar muita atenção a esta CPI
da Câmara Distrital, porque essa discretamente até, ou sob longe da imprensa, o consórcio da imprensa não finge que não existiu. Nós vamos sanar aí essa falha, vamos acompanhar, porque a verdade acaba aparecendo e pode vir dos lugares mais inesperados e pode vir de lá. O fato é que eles estão tentando esconder a verdade. É possível inferir, né, sem maiores esforços intelectuais, que essa verdade não é boa para o governo, nem para o Supremo, e o Congresso, o Senado, sobretudo, está ficando de joelhos para um poder que, segundo a Constituição, não é mais poderoso que qualquer outro. É isso. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal colha os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira na investigação relacionada ao senador Marcos Duval. Segundo a PF, os dados extraídos do celular de Duval apresentam, abre aspas, elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa junto de Daniel Silveira para o suposto cometimento de atos antidemocráticos, fecha aspas. Cris, estamos aí diante de mais um caso da tal pescaria probatória, né, o Fishing Expedition, que você até comentou na sua análise anterior. Exatamente, e de mais um caso de construção de narrativa na cara dura, na nossa cara, como se nós fôssemos bobinhos, né? Eu vou trazer um outro exemplo que por acaso também partiu de Corte Superior, mas da Eleitoral, sobre influenciadores digitais no ano de 2021 e que até hoje está atrás de uma cortina de fumaça absurda. A Bárbara, do canal Te Atualizei, Gustavo Gayer, que na época era um youtuber, um professor de inglês, que tinha aberto um canal de YouTube para fazer análise política independente, que atuava assim, e por acaso esses dois que eu citei eram comentaristas de um programa meu na Gazeta do Povo, por isso eu acompanhei muito de perto esses casos, mas tinha vários outros influenciadores, todos eles foram desmonetizados da noite para o dia, sem explicação. Até hoje estão com seus canais desmonetizados, alguns deles sofreram depois bloqueios diversos, a Bárbara também acabou de ter seu Twitter de volta, o Gustavo, antes de se eleger, também sofreu vários bloqueios no Twitter, no Instagram, e depois, muito tempo depois, a duras penas, com várias insistências dos seus advogados, várias idas a Brasília, eles não são de Brasília, vários pedidos de bênção no gabinete de Alexandre de Moraes e de ministros lá do TSE, porque fazem parte das duas cortes, eles conseguiram descobrir, eles, os advogados, que havia uma espécie de um PowerPoint da quadrilha dos influenciadores digitais. O que eles fizeram? Um rastreamento. Quem que a Bárbara segue? A Bárbara segue o Gustavo Gayer, segue fulano. Quem que o Gustavo segue? Segue a Bárbara, segue fulano. E porque eles se seguiam na internet, olha o nível da loucura. Eles foram apontados como uma milícia digital. E isso está ainda, é mais um inquérito do fim do mundo que não acaba. Essa ligação de Marcos Duval com Daniel Silveira me parece, pelo menos num primeiro momento, sem maiores elementos para a gente poder analisar, uma coisa parecida com essa. Fazem um phishing expedition, fazem uma busca e apreensão, pegam os dispositivos, vasculham tudo, invadem a privacidade, pouco importa se tem imunidade parlamentar, se não tem, se tem foro privilegiado, se não tem, acham uma coisinha, pensam para fora de uma conversa, é igual o joinha do empresário lá naquela conversa, né? Tiram para fora de contexto, divulgam, né? Vazam para a imprensa, que já constrói aquela imprensa do consórcio, obviamente, que já constrói uma outra narrativa, difamam bastante a pessoa, o outro está atrás das grades, não pode se defender mesmo, e isso fica jogado ao vento. E daqui 2, 3 anos, a gente vai ver que essa ação foi engavetada por falta de provas, como aconteceu agora com o Bismarck, que foi solto, estava preso aqui em Curitiba. Depois de 3 meses preso, foi solto na madrugada, na noite, assim, tarde da noite, e saiu o alvará de soltura. Ele ainda teve que passar mais uma noite na cadeia, e diz lá que não conseguiram, a Polícia Federal não conseguiu indícios minimamente razoáveis, tem essa expressão lá, minimamente razoáveis para associar Bismarck ao que ele era acusado.
financiamento de atos antidemocráticos. Então, realmente, de novo, vou ter que encerrar o comentário como eu comecei. O país está virado do avesso, é uma loucura o que a gente está vivendo. Bom, a gente vai ouvir os comentários do Alexandre Garcia, do Augusto Nunes, depois do intervalo, e a gente volta já já. Pessoal, uma dica Calça. Alexandre, então, sua opinião em relação a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, que agora quer que a Polícia Federal colha os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-deputado Daniel Silveira, no caso relacionado ao senador Marcos Duval. Sim, a gente tem que saber, em primeiro lugar, se há alguma coisa com o Marcos Duval que possa enquadrá-lo em algum crime. Né? Porque ele até agora exerceu o direito de senador de falar. Ele recebeu documentos da ABIN e mostrou esses documentos, que a ABIN estava prevenindo as autoridades da possibilidade de haver invasão. Agora, quanto a essa invasão com depredação, com vandalismo, cabe aqui uma pergunta, me perdoem, eu vou usar a frase em latim, que é do direito romano, qui prodest. A quem interessa? Porque hoje eu estava falando com um deputado e ele me dizia assim, puxa, esse vandalismo nos prejudicou muito em nossos desejos de democracia, de liberdade, de cumprimento da Constituição, nos prejudicou muito esse vandalismo. Tá? Então, a quem interessava o vandalismo? A quem interessava quebrar os palácios? Será que interessava aos manifestantes que estavam lá naquele acampamento na frente do QG? É bom que a gente pergunte, é bom que os estudantes de direito perguntem a quem interessou o crime, a quem beneficiou o crime de vandalismo, no caso. Então, acho que temos que ver aí se é narrativa, não é. Aliás, eu comentei com um jornalista português, o Tavares, o Sérgio Tavares, né, que a gente está chamando de narrativa, mas eu costumava chamar lá atrás, antes que inventaram esse eufemismo, de invencionice, de boato, porque narrativa é uma parte da literatura, é algo mais nobre. Né? Assim como se inventa aí palavras bonitas, né? A Cristina usou há pouco, desmonetizado. A tradução de desmonetizado é não pagamento pelo trabalho prestado. As pessoas vivem disso, a Bárbara do Te Atualizei vive disso. Né? Aí tiram, não, desmonetizado. Como assim? Estava trabalhando, tinha direito ao fruto de seu trabalho, isso é garantido, esse princípio está lá no artigo 5º dos direitos também trabalhistas, direitos sociais, direitos coletivos. Então, é isso que a gente está vendo aqui, né? O Bismarck ficou 3 meses preso, soltaram. O Anderson Torres, acho que ficou 4 meses preso. Qual foi a condenação? Não teve condenação? Então, eu quero entender, né? Preciso entender. Como é que é? Peraí, ontem, 15 de junho, fez 808 anos que foi imposta ao rei João Sem Terra a Magna Carta, que diz que ninguém pode ser preso, perseguido, etc., se não observar, em outras palavras, o devido processo legal. E a lei está acima do rei. Não. Fez 808 anos. E a gente ainda está discutindo essas coisas aqui no Brasil. E o ministro fala em defender a democracia e a Constituição. Aliás, ele cometeu um ato falho ao olhar pela janela e dizer, eu vi a população. Aí ele sentiu, corrigiu, mas eram poucas pessoas. Como se era a população, não eram poucas pessoas, né? Mas, enfim, é coisa que... São perguntas que ficam no ar e as pessoas querem entender por que agora Bolsonaro e Daniel Silveira têm que depor, né,
porque fizeram uma expedição de pesca lá como fizeram com o celular do ajudante de ordens, Coronel Cid, né? Vieram para ver o cartão de vacina. Não, mas agora tem algo além do cartão de vacina. Uau! Mas na hora que trata de apreensão de cocaína, são tão delicados, né? Porque encontraram 695 quilos de cocaína no meio das mangas que iam para o exterior, mas entraram sem ter nenhum indício de crime sendo cometido para impedir o flagrante. Então, anule-se a condenação, né? Devolva-se, né? Anule-se a apreensão. A mesma aconteceu com o motoqueiro com 2 quilos de cocaína em São Paulo, né? E que agora também foi condenado a 10 anos, a condenação foi anulada, porque afinal ele só ficou nervoso e começou a fugir da polícia. E a polícia, sem nenhum indício de crime, foi revistar a moto dele e encontrou 2 quilos de cocaína. Então é uma apreensão ilícita. A população desse país está abismada acompanhando essas coisas. E precisa de respostas para acreditar na democracia e no respeito à lei. Na famosa, em democracia, é o império da lei, né? Em que há o devido processo legal, que foi imposto há 808 anos a um rei. É isso. Augusto, só para esclarecer aqui, essa ação da Polícia Federal foi baseada aqui em dados que foram encontrados no celular de Marcos Duval, que dizem, né, que apresentam elementos indicativos de uma suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa junto de Daniel Silveira para suposto cometimento de atos antidemocráticos. Isso, então, teria justificado a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colher os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-deputado Daniel Silveira. Ele se baseou em suposições. Está aqui só suposta, né? Elementos... É o Brasil. Eu subscrevo sem ressalvas o que disse o Alexandre. Também não uso essa expressão narrativa, nunca usei. Narrativa é coisa ligada à literatura. Eu uso versão, coisa desse tipo. Há versões e há uma verdade, não existe a verdade de cada um. Existe a verdade factual, é uma só. A verdade factual, que é o contrário da mentira. Isto aqui é um papel. Pronto. É uma folha. Acabou. Não tem narrativa suficientemente lógica para dizer que não é. Coisas assim. Então, quem vem conversar, quem vem com esse negócio de narrativa, é a mesma turma que, quando ocorreu a Revolução dos Cravos em Portugal, descobriu que não precisava mais usar esclarecer. Passaram a dizer clarificar. Clarificar. Então, durou 1 ano esse negócio. Dura 1 ano, dura 2 e depois se vai. Porque se a língua portuguesa falada no Brasil dispensa por 500 anos uma palavra, ela é dispensável. Então é narrativa. Narrativa é conversa de vigarista. A narrativa está mentindo, está apresentando uma versão. E como fake news, também não uso fake news. É notícia falsa. Divulgou uma falsidade, mentira. De repente, aparece a mentira de fraque aí, falando inglês. É isso que acontece. E eu queria aproveitar para esse meu tempo para ler um trecho do artigo publicado pelo Zé Roberto Guzzo, na edição da Oeste que saiu nesta sexta-feira, que foi ao ar, que também tem tudo a ver com o que estamos conversando. A União Soviética Brasileira não é um copiar e colar da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, embora leve mais ou menos aos mesmos resultados. Em termos de criar uma ditadura efetiva na vida pública, é basicamente coisa de construção tupiniquim, sem maiores filosofias políticas, como o original em alemão. Não houve nenhuma revolução, nem a tomada do Palácio de Inverno ou a descida de Sierra Maestra.
Sua chave é o acordo de acionistas entre o STF e o Poder Executivo, tal como ele é encarnado por Lula. Juntos governam o país sem nenhum tipo de concorrente ou de oposição capaz de impedir qualquer de seus movimentos. Os ministros, para ficar só no mais grosso, eliminaram as leis brasileiras para tirar Lula da cadeia, onde cumpria a pena pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e para anular todos os processos penais contra ele, de modo a possibilitar sua candidatura à presidência da República. Em seguida, através do TSE, comandaram a campanha mais escura, contestada e parcial da história eleitoral brasileira, com um sistema de urnas eletrônicas que não é utilizado em nenhuma democracia do planeta. Contaram os votos e declararam que Lula tinha ganhado. Em troca, o sistema L aceita tudo o que o Supremo quer que se faça em qualquer área ou ocasião. Juntos, escolhem os novos integrantes do TSE, que passa a ser 100% controlado pelo consórcio, e combinam quem será o novo Procurador-Geral da República, o que elimina o Ministério Público como força independente na vida política brasileira, conforme estabelecido na Constituição. São decisões tomadas em churrascos hermeticamente fechados e isolados do resto do mundo em Brasília, com a proibição da entrada de celulares no recinto. Que diabos de instituições, entre aspas, resultam de um negócio desses? Boa pergunta. Excelente. Bom, é sempre pleonasmo, né? Dizer belo artigo de J.R. Guz, você que está aí acompanhando, gosta do conteúdo da Revista Oeste, quer ler na íntegra esse artigo, precisa assinar a nossa revista digital. Hoje, sexta-feira, tem artigos exclusivos publicados no nosso site, revistaoeste.com. Para assinar, é só usar o QR Code que está aparecendo aí na tela ou entrar no site revistaoeste.com/assine. Aqui a gente garante que você só vai encontrar artigos com textos e assuntos só aqui na Revista Oeste. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com o jurista Dr. Ives Gandra Martins. Fica com a gente que vale a pena. Sabe aquele hambúrguer, refrigerante,